Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, seu professor Roberto Wagner, e eu trago para você agora algumas dicas para tornar a tua introdução um pouco mais atrativa, um pouco mais interessante e prender também a atenção do teu aluno. É bem verdade que todo professor precisa de duas coisas. Primeiro, da graça de Deus e, em segundo lugar, daquilo que compete a nós. E eu gostaria de trazer algumas dicas para você daquilo que compete a mim e a você como professor de escola bíblica dominical. E eu quero trazer algumas dicas que irão permear aqui o nosso vídeo de agora. Se não, perceba, a nossa revista de escola bíblica dominical, ela é dividida em duas partes. Eu disse quantas partes? Duas partes. Nós temos a introdução e nós temos também o comentário da lição. No que diz respeito à primeira parte da lição, que é a parte introdutória, se você, professor, souber trabalhar bem isso aí, você logo do início, você vai logo prender a atenção do teu aluno. Essa parte introdutória, ela vai ser dividida ou vai ter alguns elementos que vão permear aí a nossa parte introdutória. Quais são esses elementos? Se essa dica está te ajudando, já valeu ouro para você, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário para fortalecer o nosso trabalho aqui dentro da plataforma. Nós temos 6 elementos que permeiam a nossa introdução. O primeiro elemento é o título da lição. O segundo elemento é a foto da lição. O terceiro elemento é o texto áureo. O quarto elemento é a verdade prática. O quinto elemento é a leitura diária, também chamada de leitura semanal. E o sexto elemento é o texto bíblico em classe. Como é que eu vou fazer para introduzir a minha aula e como é que eu vou fazer para deixar essa aula bem mais atrativa? Se não, perceba, o primeiro elemento é o título da lição. Como é que eu posso fazer com que o meu aluno, desde agora, desde o início da lição, ele se torne bem mais atrativo e ele possa prestar atenção ainda para essa aula? Observe. Você pode fazer da seguinte forma, você pode pegar o título da lição e dividir o título. Ou em outras palavras, você pode pegar o título da lição, pegar as palavras fortes da lição e começar a perguntar para o seu aluno o que significa. Observe que quando você pergunta o que significa, isso vai fomentar ele a começar a falar, vai fomentar ele a começar a interagir contigo, professor. E outra coisa, quando o professor pergunta, o aluno vai se sentir na obrigação de falar alguma coisa. E imediatamente algum outro aluno se empolga e vai também tentar definir. Então, quando você sabe trabalhar o título da lição, pegando as palavras fortes, certo? E chamando o teu aluno para definir, chamando o teu aluno para interagir, você já começa a ganhar a sua classe, você já começa a ganhar também o seu aluno. Uma segunda coisa que quase ninguém fala é a foto da lição. Se você, professor, souber pegar essa foto da lição e perguntar para o seu aluno também o que significa a foto, quais são as lições espirituais que nós podemos extrair daquela foto que está lá no título da lição, mais uma vez você vai ver o seu aluno falar, o seu aluno comentar. E não existe coisa melhor em uma aula do que ter essa interação, professor, aluno, aluno, professor. E aí, meu irmão, você, com a graça de Deus, você vai poder organizar, estruturar o pensamento do teu aluno para que haja uma boa interação e um bom entendimento. Meu irmão, só essa dica aí já mereceu o seu like. Quando você pega esse texto áureo e você começa a fazer perguntas, mas as perguntas certas, certo? Quem está falando, o que está falando, para quem está falando, você vai começar a interagir também com o teu aluno. Então perceba, você tem uma interação no título, perguntando para ele quais são as palavras fortes, as palavras-chave. Você tem uma interação quando você olha para a foto da lição e pergunta para ele as verdades espirituais que você pode extrair da foto da lição e quando você faz as perguntas certas para o texto áureo. Quando você começa a fatiar, quando você começa a dividir, certo? Você vai ver que vai ter uma melhor clareza para o teu aluno. A mesma coisa vai se dar
quando você pega ali a verdade prática. A verdade prática também você precisa saber fazer as perguntas. Da mesma forma que você faz as perguntas para o texto áureo, faça também as perguntas para a verdade prática. E quando você faz as perguntas, você vai ver que você vai ter pontos de abordagem para que haja uma boa compreensão e entendimento para o teu aluno. Então perceba, como é que a gente deixa essa introdução bem mais atrativa? Você vai ver que a maioria dos professores, eles passam por cima dessa parte introdutória. Mas se você souber trabalhar bem o título da lição, se você souber trabalhar bem a foto da lição, se você souber fazer as perguntas certas para o texto áureo e para a verdade prática, nessa parte introdutória, você já trouxe a sua classe para você. Agora, nós temos ainda assim a leitura semanal. Observe que toda leitura semanal sempre tem uma pérola, sempre tem uma joia que o professor pode abordar de maneira clara. E professor, como é que a gente consegue extrair? Meu irmão, não é só lendo o texto que o autor da lição sugere para nós, mas em todas as leituras você pegar texto e contexto. Quando você pega o contexto, pode ter certeza que tem alguma relação com o título da lição e tem alguma relação com o contexto geral da lição. E se você, professor, tiver a disponibilidade e o tempo para isso, você já tornou a tua introdução bem mais atrativa. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário e também se inscreva em nosso canal. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que deve ser analisada do mesmo jeito que a nossa leitura semanal. Com um detalhe, como o texto, a maioria das vezes o texto é grande, você precisa ter a técnica para dividir esse texto grande em algumas sessões, correto? Se você tiver a sabedoria de dividir esse texto grande em algumas sessões, pode ter certeza, meu irmão, que a tua aula vai ser um sucesso. Pode ter certeza, meu irmão, que a tua parte introdutória, tu já ganhou o teu aluno, tu já ganhou a atenção do teu aluno. E professor, como trabalhar o desenvolvimento da lição? O comentário da lição, ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, a introdução. Segundo, o desenvolvimento. E terceiro, a conclusão. Como é que você vai trabalhar o desenvolvimento? Perceba que todo desenvolvimento de lição, nós teremos aqui 3 tópicos principais e 3 subtópicos. E qual é a grande sacada aqui? É você entender que em cada subtópico vai variar de 3 a 5 parágrafos e às vezes 3 a 4 parágrafos. E quando você nota isso aí e percebe que o último parágrafo é a aplicação dos parágrafos de cima, pode ter certeza que você também já ganhou o seu aluno, correto? Então o vídeo de hoje foram essas dicas que o professor Roberto deixou para você. E você que chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se gostou do nosso conteúdo, também se inscreva em nosso canal.